Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar continuidade às nossas atividades relacionadas ao naturalismo no Brasil. Então, na última aula, nós fizemos a leitura dessa obra, a obra O Cortiço, né, Luiz de Azevedo, e cada um leu um trechinho ali, uma parte, né? E eu pedi para que vocês assistissem aquele videozinho que eu postei lá do YouTube, que fala, né, como era a visão das pessoas em relação ao cortiço. Então, aqui nós temos o acordar do cortiço. Já falamos bastante sobre ele, né? Vai ter, inclusive, alguns alunos que vão fazer a leitura dessa obra, né, e que vão apresentar para as turmas. Realizamos também as atividades letras A e B, né, que eram atividades ali relacionadas à obra, e ficamos com a C e D como tarefa, né? Então, gente, a letra C, ela diz assim: o Cortiço é um romance de tese, ou seja, nele é trabalhada a ideia de que o meio influencia o ser humano e determina o que ele é. De que modo a descrição dos personagens corrobora para essa tese, considerando-se como são descritas suas ações no penúltimo parágrafo? Então, nós lemos o penúltimo parágrafo, né? E a gente vê o que com isso? Que os moradores do cortiço, eles são descritos como animais. Por quê? Porque a tese que é defendida ali é a seguinte, que você, ao viver em um lugar promíscuo, né, em que se compartilham latrinas, água para lavar-se, as pessoas agem de forma animalesca, ou seja, acabam por agir de forma instintiva, brigando, sendo violentas, gritando. Então, é essa tese, na verdade, que é defendida ali na obra. A letra D nós temos: no parágrafo final, ao tratar dos personagens, o narrador utiliza o termo formigas. Simbolicamente, aqui podem ser associadas as formigas, né? Então a gente pode pensar, eu pensei na fábula, beleza, fábula, cigarro e formiga, mas não só pela fábula, né? A gente tem que pensar o quê? Que as formigas, elas são insetos organizados em colônias com normas de convivência e também armazenamento de alimentos, né? Então, elas estão associadas simbolicamente ao trabalho, né? Então, confiram lá se foi isso que vocês fizeram, porque essa era a atividade que vocês tinham de tarefa. Aí, pessoal, eu quero que vocês abram lá na página 42, porque nós temos também, né, a obra de Luiz Rufato, que é Os Ratos. Então, vamos fazer a leitura juntos desse texto para que vocês saibam resolver as questões que seguem. Um rato, de pé sobre as patinhas traseiras, rilha uma casquinha de pão, observando os companheiros que se espalham nervosos por sobre a imundície, como personagens de um videogame. Outro, mais ousado, experimenta mastigar um pedaço de pano emplastrado de cocô mole, ainda fresco, e desassado. Arranha algo macio e quente, que imediatamente se mexe, assustando-o. No após refeito, aferra os dentinhos na carne tenra, guincha, excitando o bando, achega-se em convulsões. O corpinho débil, mumificado em trapos fétidos, denuncia o incômodo, o músculo da perna se contrai, o pulmão arma-se para o berreiro, espelha um choramingo, entretanto um balbucio de lábios magoados em breve espasmo. A claridade envergonhada da manhã penetra desajeitada pelo teto de folhas de zinco esburacadas, pelos rombos nas paredes de placas de outdoors, mas é noturno ainda o barraco. A chupeta suja de bico rasgado, que o bebê mordiscava, escapuliu, rolando por sob a irmãzinha de 3 anos, que ao seu lado suga o polegar com a sua insaciedade, de quando mamava nos seios da mãe. O peitinho chiu e o sono inteiro, e ela tossiu e chorou, porque o cobertor fino, muxibento, que ganharam dos crentes, o irmãozinho de 6 anos, enrolou-se neles. O colchão de mola de casal onde se aninham sobreveio uma tarde úmida, manchas escuras desenhando o pano rasgado, loucas vomitando pó.
aboletado no teto de uma Kombi de carreto, vencendo toda a estrada de Itapecerica, em desde a Vila Andrade até o Jardim Irene, quando viviam com o Birola, homem bom. Ele, uma vez, levou a meninada ao circo, palhaços, cachorros ensinando roupinha de balé, macaco de velocípede, domador chicoteando leão, desdentado em dentro da jaula, cavalos destros, trapezistas, equilibrista, pipoca, engolidor de espadas, maçã do amor, moças de maiô, algodão doce, serrador de gente, pirulito, sorvete de palito. Gente, vocês vão fazer a término dessa leitura, tá bom? Podem pausar o vídeo e terminar essa parte da leitura. Então, gente, depois que vocês terminam a leitura, vocês conseguem perceber, né, que é uma obra, assim, bem interessante, né? É uma obra que é considerada também naturalista. Então, ali, ele pede para que a gente escreva, né, com as nossas palavras, do que trata esse texto, né? Então, é muito tranquilo ali, né, gente, de identificar. Por quê? Porque ele está descrevendo uma cena que ocorre numa moradia muito pobre, né? Onde as crianças disputam espaço com ratos, com insetos, né? E dessa cena, o narrador, ele comenta acontecimentos que são relacionados a jovens e adultos que frequentam esse lugar miserável, né? Então, é mais ou menos isso que é. Se vocês colocarem outra coisa também, podem colocar. Na 2. Observe como o texto é composto. Destaque duas características de estilo que marcam essa narrativa. Então, gente, vocês perceberam que a escrita é diferente, né? Então, ela é uma escrita mais próxima da fala. É um vocabulário típico das falas das camadas mais humildes da população. Os trechos são entrecortados, né? Os assuntos, as cenas se misturam, sem serem concluídos, né? Temos uma fragmentação na narração, então tudo isso é a característica dessa narrativa. 3. Que aspecto presente no texto de Rufato se assemelha à prosa naturalista do século XIX? Seria o que, gente? Aquilo, a mesma coisa que a gente viu lá no Cortiço. A exploração do universo da miséria, né, que alguns seres humanos são submetidos, e de como a vivência nesse universo afeta a vida das pessoas. Né? Então, o homem, nesse contexto ali que nós lemos do texto, ele é rebaixado à condição de animal. Né? Então, é bem forte, né, pessoal? Já na número 4, nós temos assim: o naturalismo foi uma estética que se colocava contra a idealização romântica da realidade, muitas vezes chegando a extremos para denunciar a exploração humana. Observe a imagem e responda. Para você, os pressupostos dessa estética ainda estão em sintonia com os problemas sociais contemporâneos? O que vocês acham, gente? Será que nós conseguimos ainda hoje presenciar cenas como essa? De que forma? Né? Então, cada um vai escrever ali, porque essa resposta é uma resposta pessoal. Aí, pessoal, nós vamos passar para a página 45, tá? Lá na 45 são as questões da hora do estudo. Nós vamos fazer da 1 a 4. Então, a número 1, ela diz assim para a gente: marque verdadeiro ou falso. O naturalismo foi um movimento literário que propunha. O que ele propunha? Primeiro, um retorno para o passado. Será que o naturalismo queria fazer isso, gente? Retornar para o passado? Não, né? Ele não queria. Ele queria mostrar uma nova forma de entender os comportamentos humanos por meio das teses, por meio da experimentação científica. No segundo, ele diz: uma abordagem idealizada da realidade burguesa. Gente, nós sabemos que essa realidade idealizada, ela era do romantismo, né? Então, também é uma questão falsa. Na terceira, nós temos uma observação superficial da realidade social. O que está errado nessa questão? Essa observação superficial, né? Nós não conseguimos ver algo tão superficial, é algo muito profundo, né, pessoal, para a gente pensar. Então, o superficial também é pertencente mais ao romantismo.
A objetividade na descrição da realidade humana, essa sim, né? Porque uma das características do naturalismo é a objetividade. Depois nós temos ali, ó, uma visão moralista da conduta individual. Essa visão moralista, ela diz respeito ao realismo, né? Que quando nós vimos lá que fazia uma amostra de como a sociedade era naquela época, né? As pessoas que faziam coisas erradas e que eram vistas pela sociedade diferentemente. Na 2, a respeito do naturalismo, pode-se afirmar: 1. Procura retratar a dimensão sombria da existência humana. Esse sombria, gente, ele é mais referente ao simbolismo, que é o que a gente vai estudar ainda para frente. 2. Defende a impessoalidade do autor perante a obra. Essa questão está correta. Por quê? Porque o autor da obra ele tem que ser impessoal. Ele não pode mostrar os seus sentimentos, né? Ele tem que ficar ali apenas observando. E a 3 é uma estética que ocorreu somente no Brasil. É falsa porque nós vimos que existiu naturalismo também na Europa. Na questão 3, nós temos o seguinte ali, ó. Leia as afirmações e reescreva aquela que apresentar erro, corrigindo-a. Então, aonde que tem erro ali? Olhem o primeiro. O naturalismo pode ser caracterizado pelo diálogo estreito com algumas correntes do pensamento científico-filosófico desencadeadas no século XIX, especialmente o darwinismo e o determinismo. Isso é verdadeiro. Nós vimos na aula passada, inclusive quando nós estudamos, né, que é certo. Segundo, a subjetividade, uma das marcas da escrita literária romântica, é negada pelo naturalismo, que assim como o realismo buscava uma expressão estética mais próxima da vida como ela é. Também está correta, né? Porque a gente sabe que no naturalismo trabalhava-se a objetividade para contrapor as ideias do romantismo, que uma delas, no caso, era a subjetividade. Então, o erro vai estar na terceira. Então, o que está errado ali na terceira? É possível estabelecer uma continuidade entre o romantismo histórico e o naturalismo. O erro já está aqui, gente. Não precisa nem pensar muito. Continuidade. Desde quando o naturalismo é uma continuidade do romantismo? Nunca. Vocês podem grifar essa continuidade e escrever ali ruptura, porque é isso que aconteceu. Na questão 4, do ponto de vista estético, o naturalismo é caracterizado pelo quê? Pelo exagero da imaginação? Não, né, gente? Porque ele é totalmente objetivo, né? Ele não é real, né? Então seria a letra B, pelo objetivismo. Quando ele fala preocupação com a retomada da tradição clássica, ele está falando do arcadismo. E aqui em cima, quando ele fala culto à forma, nós estamos falando do parnasianismo, que também é uma escola literária que nós vamos estudar ainda. E na letra E, quando ele fala alienação em relação a problemas sociais enfrentados pela parcela explorada da população. Isso é do romantismo, tá bom? Então, pessoal, na próxima aula nós vamos continuar, né? Façam lá as atividades e postem no grupo da turma para que eu possa fazer a correção e a validação da aula de vocês. Um abraço para todos e até semana que vem. Ou melhor, até amanhã, porque amanhã nós também temos aula.